A geração ansiosa, ele diz que quem nasceu após 1995 não escapa de ser ansioso. Porque a ansiedade, ela é gerada a partir desse excesso de estímulos no ambiente que gera uma expectativa alta em relação à tua execução na vida. As mídias sociais e o excesso de estímulo que hoje tem. E é muito estímulo e a criança aprende muito rápido tudo que presta e tudo que não presta. Ela também se confunde. Pais também dentro de casa ensinam, mas alguns não dão exemplo. Para meninas na adolescência, então é algo estarrecedor que está causando as redes sociais de comparação. Se antes as meninas conseguiam se comparar entre amigas, eu recebo muitas adolescentes, meninas principalmente, com essa queixa de não aceitação, de insegurança, de não achar lugar no mundo, de querer ser perfeita. É que antes era alcançável, né? As diferenças. Tava do lado, tu olhava a menina e falava, pô, eu posso ter o que ela tem, eu posso ser o que ela é. Mas a coisa ficou tão... Eu posso atingir aquilo em certa medida porque aquela pessoa está atingindo, mas aquela pessoa está atingindo num segundo daquela foto. Aquele momento do dia dela. Não é a vida dela como um todo. E a nossa vida como um todo tem conflitos, tem erros, tem fraquezas, tem frustrações. E isso não é contemplado no que é jogado na rede social. No episódio 6 do Fora da Caixa Podcast, recebemos Mônica Bruncher, psicóloga com mais de 20 anos de experiência de uma trajetória que une saúde mental e educação. Mestre e doutora em educação pela UFSC, com formações em neuropsicologia, psicanálise e neurociência, Mônica traz uma visão profunda e integrada do desenvolvimento emocional e cognitivo, do universo infantil até a vida adulta. Nesse episódio, vamos falar sobre saúde mental, prevenção, acolhimento familiar e o impacto de intervenções precoces. Ao meu lado, meu grande amigo, artista e pai da Bahia, Michael Oliveira. Michael, apresenta a nossa entrevistada de hoje. A Mônica, minha amiga Mônica, seja bem-vinda. Tá, é um prazer. O prazer é meu de estar aqui hoje. Prazer estar aqui, compartilhar das tuas histórias, das tuas experiências. E eu espero que os pais, como eu, possam desfrutar muito desse momento contigo. Isso aí, dá. Mônica, qual, assim, basicamente a diferença entre, sei lá, educar e disciplinar? Por exemplo. Fundamental essa pergunta. Tem uma diferença gritante. A educação é algo amplo que quando a gente vem ao mundo, a gente precisa se inserir nesse mundo. Então, todo o processo educativo contempla desde a chegada do bebê na família até a inserção na escola, que é uma educação de ensino, de conteúdo. Não é aquela ampla, básica que se tem na família. Tem uma estudiosa que eu gosto muito, a Hannah Arendt. Ela diz que a educação, ela sempre trabalha numa linha tênue, assim, porque ela trabalha com o privado e o público. O tempo inteiro a gente está tentando Equalizar as duas coisas. equalizar as duas coisas. E o privado é esse lugar nosso do aconchego, é onde a gente chega no mundo, a gente chega no privado. A gente chega na família, a gente chega naquele lugar em que a gente sempre vai se reportar quando precisar voltar. Se estiver perdido no mundo, a gente vai voltar para a família. E a escola é o intermediário entre o privado e o público. Então, ali a gente começa a aprender as coisas do mundo, mas ainda de uma maneira segura. Não o público em geral, que depois o mundão vai nos esperar, quando a gente, chega ali na maioridade. Mas a educação tem essa linha muito mais aberta. A disciplina é uma das vertentes da educação. Pode conter disciplina na educação, mas o inverso não acontece. Tem como disciplinar sem ensinar, né? E sem ensinar e sem educar, na verdade. Primeiro você ensina, depois disciplina. E a disciplina é algo que hoje em dia está se falando muito, está em voga e é necessário. Não naquela vertente militar de somente obedecer, mas de aceitar que existem regras na vida social. Falando nisso, né, Mônica? Mudou muito, né? A nossa época de educação sobre esse processo rígido, né, militar, como tu falou, que era uma coisa, pai mandava, filho obedecia, certo ou errado, não questionava.
E hoje mudou muito isso, entre a forma de que o que tu pode e o que tu não pode perante a lei, não é? Mas nem só sobre a sociedade, né? Mas é a lei. A lei te impede, às vezes, de educar dessa forma mais rígida. Então, isso dificulta muito hoje em dia, né? Facilitou por um lado, porque a gente aprendeu, é uma forma nova, mas dificulta essa linha que nós pais temos de dificuldade de saber até onde deve, até onde não deve. Sim, Tu concorda comigo? com certeza. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado no Brasil na década de 90, faz essa divisão. Ele trouxe esse olhar para a infância que antes não se tinha, de respeitar a criança, de saber o tempo que ela tem de aprendizado, quais as necessidades que ela tem, precisam ser contempladas durante o processo educativo e de ensino na escola. Antes não se tinha essa visão. Então isso, de verdade, trouxe algumas diferenças no formato de educar, que para alguns dificulta, outros facilita. Na verdade, para a criança facilita e muito, porque ela está protegida, está amparada ali pela lei. Mas o nosso referencial de educação era aquele disciplinador que só se obedece. Eu falo, eu sou pai, eu sou mãe, tu tem que obedecer da criança. Criança não pensa, criança não tem que querer, criança só obedece. Não era isso que a gente já ouvia muito? Sim. E isso não é mais aceitável, porque criança, assim, não é que ela tem que querer tudo, ela pode querer tudo, ela tem que escolher tudo, não é nesse sentido. Mas sim, ela tem direito a escolhas, ela tem direito a ter uma vida plena, que antes era só submissa àquilo que a família queria. E se confundiu muito isso com uma liberdade sem tamanho. Eu ia dizer uma que a gente chama de educação permissiva. E não é isso também que se quer. A educação permissiva também traz lapsos grandes na formação da criança, porque ela precisa de apoio com limites, com contornos. É isso que a criança precisa quando ela está chegando ao mundo. Ela está chegando ao mundo desamparada, ela não sabe o que está acontecendo aqui. A gente, enquanto velho, a gente tem a obrigação de ensinar e mostrar esse caminho que a gente já conheceu. É como se a gente quisesse o tempo inteiro propor para a criança que ela inventasse a roda, se a roda já foi inventada. Não, a gente tem o dever de mostrar para a criança aquilo que já existe. Mas a gente também pode deixá-la usufruir desse mundo da maneira dela, que é essa beleza, que é aquela estudiosa fala, Hannah Arendt. A criança traz a beleza para o mundo, traz a novidade para o mundo. E é isso que a gente também pode acolher. Dizer assim, olha, eu nunca tinha parado de pensar dessa forma, ela está trazendo uma nova forma de pensar. E isso vai, né? Incrível, né, muito? Como isso nos ensina, né? Como adulto, a gente imaginando que já passou por tanta experiência e que uma criança não vai. E quanto ela nos ensina, o quanto elas nos remoldam, né, cara? E a gente dá vela aqui, se educando para educar, aprendendo para ensinar. Quando tu estavas falando ali a minha história, e eu fiquei pensando, faltou uma coisa importantíssima ali. Foi quando eu fiquei mãe. Mudou completamente a minha visão de mundo. E a gente muda quando a gente é pai e mãe. É outra experiência de vida mesmo, né? A gente pode dizer que é um antes e depois. Por quê? Porque a gente precisa se colocar no lugar daquele que está chegando no mundo. Tem uma amiga minha que fala que ela era uma excelente mãe até o primeiro filho nascer. Exatamente. Tem muitas gente que fala isso. Eu era, né, a mais safa, assim. A mais sabia, a que mais sabia agir. Até chegar o filho, até nascer. A mãe perfeita é que não tem filho, né? E quando a gente não é pai, meu filho nunca vai fazer isso. O dia que ele fizer isso, eu não sei. A gente já aprende a ser pai e mãe sendo, né? Atuando, tem como. E outra coisa que a gente também, hoje em dia, já tem uma galera aí tentando evitar falar esse tipo de coisa, porque diz assim, opa, eu sei que talvez não seja tão bem assim, então não vou comentar nada de ninguém, porque senão vai chegar a minha vez. E eu vou ter que correr atrás aí do prejuízo. Ô, Mônica, voltando à nossa conversa ali, o que a gente hoje percebe é que existe muita gente, muitos jovens com depressão, suicidas, gente que não consegue se inserir na sociedade depois de determinado tempo. Isso tudo também, tu achas, né, que é motivado por
por esse excesso de liberdade, autonomia, e quando em casa a gente tem esse amor excessivo e a gente permite tudo, mas na rua nunca é assim. Posso complementar isso aí? Acha que, por exemplo, as mídias sociais e o excesso de estímulo que hoje tem, porque naquela época a gente obedecia porque a gente não Não conheciam não enxergava tanto, o horizonte tão aberto. Era mais estreito, né? Restrito. Restrito. Hoje tá tudo muito assim, disponível. E é muito estímulo e a criança aprende muito rápido tudo que presta, tudo que não presta, ela também se confunde. Muitas vezes os pais também, dentro de casa, eles ensinam, mas alguns não dão exemplo, né? E aí se confunde um bocado, né? Que estão experimentando o que ele está falando. Aí as redes sociais, por exemplo, o que isso você acha que causou assim, e causa no impacto? Enorme. drasticamente. Drasticamente. Tem um livro aí que está em alta no mundo, tá? Não é só aqui não. Que é americano, na verdade, do Hart, que chama A Geração Ansiosa. Ele diz que pós 95, quem nasceu após 1995 não escapa de ser ansioso. Por quê? Porque a ansiedade ela é gerada a partir desse excesso de estímulos no ambiente que gera uma expectativa alta em relação à tua execução ao futuro, à tua execução na vida. Esse excesso de estímulos, havia uma restrição muito grande nesses estímulos e quando se liberou, as pessoas perderam, crianças, né? Perderam completamente o parâmetro, os limites. E estão, sim, muitas perdidas, e o que o Mike trouxe foi de um excesso aí agora de, sim, números de suicídios alarmantes. Esse livro do Hart traz, assim, não só nos Estados Unidos, mas a gente tem aqui já pesquisas nacionais também trazendo um excesso de, né, autoflagelação, automutilação, porque as pessoas não estão conseguindo se ver nesse mundo sem tocar nessas possibilidades todas que elas estão tendo acesso. Para meninas na adolescência, então, é algo assim estarrecedor o que está causando as redes sociais, principalmente, né, as mais conhecidas aí, de comparação. Se antes as meninas conseguiam se comparar entre amigas e já tinham certo, né, uma certa questão que tinha uma adaptação no mundo aí que não era tão tranquilo assim, agora é muito difícil. Eu recebo muitas adolescentes, meninas principalmente, com essa queixa de não aceitação, de insegurança, de não achar lugar no mundo, de querer ser perfeita. Porque a barriga chapada da tal influencer é perfeita, porque o cabelo de tal é perfeita, porque eu quero ter aquilo também, porque eu vejo Isso é uma amiga da escola, né? e Queria ser parecido. agora eu posso olhar Amor inteiro. esses dias eu vi uma menina dizer que ela queria ser uma modelo russa. O modelo ideal dela é uma modelo russa. É que antes era alcançável, né? As diferenças. Tava do lado. Tu olhava a menina e falava, pô, eu posso ter o que ela tem, eu posso ser o que ela é. Mas a coisa ficou tão... Não, e hoje também tem os aplicativos que você, qualquer um, é muito retinha, qualquer um tem o gosto fino, qualquer um é mais alto. Isso, e traz uma ilusão, né, Fábio, de eu posso atingir aquilo em certa medida porque aquela pessoa está atingindo, mas aquela pessoa está atingindo num segundo daquela foto, daquele vídeo, daquele momento do dia dela. Não é a vida dela como um todo. E a nossa vida como um todo tem conflitos, tem erros, tem fraquezas, tem frustrações, e isso não é contemplado no que é jogado na rede social. E aí eu queria um lapso grande das pessoas de acharem que assim, então o problema está em mim, o problema não está lá, o problema está em mim. E daí esse número crescente, absurdo, que a gente está vendo até de crianças cometerem suicídio. Muita gente, a mãe também já nasceu, meu filho nasceu em 96, tem 28, sim, já poderia ser pai, eu fui pai em 21. Isso poderia ser amor. Então, assim, um filho numa gestação de uma mãe de uma geração dessa já carrega no útero algumas informações. Tá? Toda essa influência, assim, e toda essa possibilidade de estar no mundo, só que é ilusória, porque a gente não carrega toda essa possibilidade aí. A gente tem o nosso lugar no mundo. Ô, Mônica, até me corrija se eu estiver errado, assim, porque é um ponto de vista, né?
O que eu visualizo é que os jovens de hoje em dia, eles estão limitados a achar que vão viver nesse mundo, no mundo de tecnologia, e de que eu não preciso lavar uma louça, que eu não preciso fazer uma comida, que eu não preciso limpar o chão, que eu nunca vou ser isso, eu nunca vou ser aquilo, porque essas são as minhas possibilidades. E esses jovens não estão se preparando para no futuro terem que fazer isso tudo, não vão ser capacitados. Sim, mas não são só eles, tá, Michael? As famílias não estão ofertando, porque a criança, ela ainda tá ali à mercê da educação. Uma esponja, né? Ela é uma esponja. Ela é aquele ser em que quem é o responsável é que precisa ter esse olhar do quanto que a criança precisa experimentar antes de ir para o mundo. Mas tu deve ter relatos, Mônica, de gente que fez esse caminho das pedras com os filhos enquanto ele tinha o domínio. E que quando o filho entra na pré-adolescência, que daí então ele tem que cravar isso na vida dele, ele não quer mais. Ele acha que ele é vergonhoso e que as amigas não fazem porque elas mentem. Aí ela bate o pé em casa, não faz mais, e aquilo, o que era para ser a evolução dela, se torna um precipício. Tu visualiza muito isso, ou não? A adolescência é a fase até tudo bem, né? Mas lá na frente talvez isso volte. Sim, exato. Sim. Porque na adolescência isso é o esperado, mãe. O esperado na adolescência é que tenha esse conflito aí com a família. É importante que tenha, olha só, é saudável que tenha, para que ela se identifique como ela no mundo e não só um ente da família. Mas o perigo, e a gente está vendo cada vez mais crescente, é quando extrapola a adolescência e a pessoa continua nesse lugar de não saber se posicionar. Teve uma pesquisa que foi lançada durante a pandemia, que nos Estados Unidos teve uma evasão muito grande de estudantes. Lá é diferente daqui, né? Lá os estudantes vão para dentro da faculdade estudar. Então, lá ele tem que, de fato, se localizar no mundo. Ele tem que saber a hora que ele tem que acordar, a hora que ele tem que estudar, a hora que ele tem que comer, a hora que ele tem que lavar roupa, a hora que ele tem que lavar a louça, porque senão a vida vira um caos. E aí, a evasão começou a se pesquisar por que estava tendo tanta evasão. E foi justamente nessa questão. Sabia se virar. Eles não sabiam se virar, mas não só porque eles não queriam, mas porque eles não foram ensinados aquilo. Eles não tinham a responsabilidade de saber que horas que eles tinham que acordar, porque a mãe todo dia chegava lá e acordava o filho. E olha que o americano é diferente do brasileiro, né? Exato. O americano, o código cultural dele é fazer. Ele aprende um pouco de marcenaria, aprende um pouco de cada coisa do marcenaria. E já não tem isso. Imagina lá, tendo esse impacto aqui, é gritante, assim, que a gente vê o quanto que tem jovens, somos jovens, ali para a faixa etária dos 20 aos 30, que estão realmente perdidos, assim, não sabem. Querem ficar milionários até os 30, porque isso também criou-se essa ideia aí que para ser bem-sucedido tem que ser milionário até os 30. Mas não se diz o caminho das pedras para chegar até lá, que tu tem que acordar todos os dias, seja amanhã para trabalhar, para ganhar aquele milhão, se tu quer ganhar. Aí não quer, né? Isso eles não querem, só querem ganhar, né? É contraditório. Vivemos num momento muito contraditório, daquilo que parece tudo muito fácil e na hora de colocar a mão na massa, tudo é muito difícil. Ô, Mônica, olhando agora, do que eu sempre gosto de expressar aqui, as minhas experiências, que eu visualizo, né? E dentro disso que tu falou, não achando o culpado, mas eu acho que dentro do que tu vive, tu deve perceber algumas ações específicas, assim, geralmente, o homem, ele tem essa ação de colocar fazer isso, colocar fazer aquilo, e a mãe, pelo fato de querer proteger, ela acaba acolhendo de uma outra forma e às vezes até impedindo que esse filho ou essa filha, ele acabe fazendo as obrigações, e faz isso muito por amor. Tu visualiza isso nas tuas consultas? Sim, mas não nessa separação, homens e mulheres. Sim, as famílias, de modo geral, estão poupando as crianças de terem frustração. Não, ele não precisa sofrer, não precisa passar por isso. Você não vai saber lidar com o gerente condução, com o síndico, o chefe. As negativas? Exato, não, ele não precisa passar por esse... brigou na escola, eu vou lá resolver. A professora não falou de tal forma contigo legal, então deixa que eu vou lá resolver. A gente não está ensinando as crianças a resolverem conflitos. E isso é fundamental na vida adulta. Não é porque tu tá poupando, na verdade tu tá tirando uma possibilidade do teu filho se dar bem na vida futura. Você já viu um documentário chamado
O dilema das redes, Sim, sim, sim. como é aquilo, os CEOs, Google, Facebook, todas as maiores grandes empresas de tecnologia, não deixam os filhos acessarem a internet. Tem celular, nem tem nada. Falar nisso, até que idade tu sugere? O que tu... Ah, então, está agora um dilema aí, porque está sendo exponencial, né? As transformações tecnológicas não são mais, porque a tecnologia, isso aqui é uma tecnologia, né? Nos ajuda na vida, é uma tecnologia. Então, a roda era uma tecnologia. Então, lá, desde a Revolução Industrial, o advento das tecnologias se ampliaram muito. Mas, ali no começo, era de 100 em 100 anos, mais ou menos. 30, 20, hoje é 5, né? Hoje nem 5 chega, né? A questão de todos os aplicativos aí. Agora, 3 anos vai mudar muito. Muita coisa. Inclusive, eu vi um filósofo falando que não dá para prever a próxima década. Isso. Não, sim, Isso. só sobre orientação. E aí, agora, a questão das inteligências artificiais aí, né? Que não são inteligências, eles são mais uma ferramenta que nós nutrimos, que nós alimentamos. Se a gente parar de alimentar porque a gente ficou dependente delas, o que vai acontecer com a gente no futuro? Bem próximo. Inclusive, tem uma coisa interessante. Tem um livro chamado Trilema Digital. Tem um escritor chamado Walter Longo. Não sei se você conhece o Walter Longo. Não. Ele é um pensador, um cara que é muito coerente, pesquisador, um brasileiro muito conhecido no exterior. Fala sobre tecnologia, um pouco da filosofia, comportamento. Sim. E ele fala dessa trilogia que é a inteligência, porque o armazenamento agora da inteligência está fora do teu cérebro, né? Fala do tribalismo, que agora você está o tempo todo em bolhas, refém dos algoritmos que te dão mais do mesmo, você não consegue acessar nada Fora. fora. Você fica, só que você não sabe. Sim. E o compartilhamento de informações que são superficiais, porque tu só enxerga a tua bolha e tu só compartilha com gente da tua bolha. Então tu não está mais contracenando, atuando com pessoas completamente diferentes para ter essa troca. Então ele fala que, eu não sei a fonte dessa pesquisa, ele fala lá, mas eu não lembro, Sim. que uma dessas gerações atuais é a primeira geração com o QI Abaixo do que os pais. Exatamente. Pessoa séria? Aham, sim, já está sendo. Nossa, cheio de pessoa autista. Por quê? Porque a gente está deixando de exercitar algumas funções cerebrais. A gente está permitindo que as crianças fiquem no tudo pode fazer, mas ao mesmo tempo nada se faz que tenha que ter um esforço. A questão do touch, quando eu entrei lá, em 2010, olha, faz tempo já, a minha ideia é estudar, depois eu migrei da fonte de pesquisa, mas a minha ideia era pesquisar o porquê, na verdade, o que causaria o impacto que naquela época se começou a fazer isso. Eu, sem sair, vai causar uma diferença brutal na forma da gente enxergar o mundo. Porque eu estou gostando, eu permaneço. Eu não estou gostando, eu jogo para o lado. Mas assim, sem esforço, só com esse passar de dedos. E isso foi muito rapidamente para as mãos das crianças. Então, Vício, né? e elas não têm ainda a nossa capacidade de saber que, tá, eu passei, mas depois eu vou ter que voltar àquilo, né? A gente sabe, eu não quero fazer isso agora, mas daqui a pouco eu vou ser obrigada a voltar porque aquilo é necessário para o meu dia a dia. A criança está estruturando o cérebro, ela não tem capacidade ainda cognitiva de saber que aquilo é necessário para ela. Então, quando ela passa, ela acha que aquilo não precisa existir. E o impacto está causando uma séria distorção da realidade. E a gente que é adulto, desculpa, a gente que é adulto, a gente às vezes não sabe administrar isso de forma categórica. Sim. Imagina uma criança, está em processo de evolução, de reconhecimento. Então, as idades que vocês tinham perguntado, né, que se tem aí, já não tem. Por quê? Está se mudando o tempo inteiro. Era-se esperado que, assim, zero telas, zero TV, tá? Zero tela é TV também. Até os 2. Há um que não é possível, mas assim, se tu conseguir não botar celular e tablet na mão do teu filho até 2, já é um grande ganho. Algo que hoje a gente sabe que tem um impacto forte, mas há uns 5, 6 anos atrás a gente via muito. A gente ia em restaurante tinha lá as crianças bebê com o celular na frente. Isso gerou um impacto muito ruim. Essa questão das idades não se tem.
Por quê? Ali, tem algumas que dizem que 12, 13 anos o adolescente já pode ter a rede social. Também se já está se vendo que não é bem assim. Justamente nessa idade de 12, 13, exato. E pelo contrário, o algoritmo trabalha em desserviço desse adolescente, trazendo muita informação que ele não pode ver. Vou te passar mais uma experiência que é compartilhar, que eu acho que deve ter um monte de gente que tá postando sobre isso. Eu tenho uma filha de 10 anos, que tu conhece, Sim, que é a Maria. uma fofa. A gente também passa, eu e minha esposa, tipo, eu querendo tirar o celular, querendo tirar o tablet, e aí a minha esposa dizendo, eu não vou segurar isso, eu não vou conseguir sustentar isso por muito tempo, e eu falei, não, por mim, vamos tirar, e pronto. Até ela ter 12 anos de idade, não vai voltar mais a ter. Então, eu acho que isso foi aquilo que eu te falei no começo, tipo, aonde entra o afeto maternal, né? E o objetivo paternal, que é de ensinar pro mundo, dizer assim, não, agora tu não pode, tu não tem experiência para isso, e pronto. Mas, Michael, tem algo lá atrás disso. Sim. O afeto aí entre marido e mulher. E tem que entrar num acordo antes. E isso que é algo que a gente não faz. A gente não pensa nisso antes de ter filhos, né? A gente acha assim, eu faço cursinho gestante, eu leio, tal, não sei o quê. Mas na hora do vamos ver, que é o básico, que é conversar com o pai da criança, a gente acaba não fazendo muitas vezes. Então, tem que se entrar em acordo entre nós adultos. A criança não precisa participar daquela conversa. Somos nós os responsáveis por ela, e somos mesmo. Sim. Se acontece qualquer coisa com ela, somos nós os responsabilizados. Então, a gente tem que se antenar nisso, assim. A busca de culpados nessa relação é o menor... Isso menos importa, né? É o que menos importa. A questão é o benefício da criança e como que a gente está trabalhando em prol dela, assim. O maior número de forças possíveis, melhor. Por que os psicólogos estão todos com a agenda lotada? É incrível. É Incrível, não tem mais vaga. Não tem. Não tem. Por quê? Porque a gente está conseguindo agora pedir ajuda. Não só antes se ficava na família, mas agora a gente sabe, não tem profissional que estuda para isso. Então vamos pedir ajuda. A escola, muitas vezes a escola era a detentora do saber e ficava ela lá e a gente só obedecia aquilo que a escola trazia. Hoje em dia a escola chama as famílias para estarem dentro da escola, porque sabe que é mais um braço ali para os pais também. para ajudar um maior apoio possível para aquela criança que está chegando no mundo, nesse mundo que não está fácil de estar. Isso é algo que a gente também precisa sempre deixar claro. Não é fácil ser criança hoje, não é fácil ser adolescente hoje. Mas não é fácil ser pai. Não é fácil ser... Muito menos, porque se ele não tá fácil para eles, pra gente, muito menos. Eu vou dizer que É uma rede aí de dificuldade que a gente está vivendo. tá transbordando a parte de psicologia, justamente porque os pais também estão pedindo ajuda. Hoje a gente tem a consciência de dizer assim, cara, eu não tô sabendo lidar com a situação gay, que eu acabei de falar. O sofrimento tá na criança ou nos pais? Tem as duas, em ambos. E eu faço muitas vezes, assim, apoio à criança e ela fica por teco comigo. Quem fica mais tenso são os pais. Porque se os pais estiverem ali tendo a noção do que precisa ser trabalhado com a criança, ela vai estar bem. Ela precisa desse apoio. E muitas vezes a gente via resistências, muito de pais, inclusive, de fazerem esse... Hoje em dia está diminuindo também. Tem aquela coisa, eu aprendi assim, né? Meu pai enviou Também Continua assim. não funciona. Não está funcionando. Só que daí quando começa a ver que não está funcionando, recorre e está se abrindo. As mulheres, muitas, buscam ajuda de forma mais tranquilamente, mas não só. Muitos homens estão se abrindo também. Que bom a essa possibilidade. Acho que o peso da mãe ainda é um pouquinho maior, né? Porque muitas hoje trabalham, né? Ainda são mães, aí passa a não se sentir mais suficiente para a criança, começa a passar essa vibração de... a mãe não fica legal, se sente culpada, né? E eu acho que ninguém tem culpa de nada aí, que eu estou aprendendo, né? Tem um amigo meu que fala uma frase que você não tem culpa de nada, mas é a causa de tudo. Então tira a culpa e começa a entender a causa. Isso mesmo, porque procurar culpa é só ficar apontando. Apontar eu. É exato. A gente tem 3 dedinhos apontados pra gente quando a gente aponta, né? Então, o que a gente tem que fazer para que não acontecer mais? E sim, as famílias estão agora tentando dividir mais as tarefas, mas ainda recai muito sobre a mulher, muitas tarefas. Então,
A gente tem que dar esse, né, esse lugar aí daquilo que está precisando para as mulheres nessa função toda que é educar. Ninguém sofre, né? Sofre, porque Bastante. É mais forte, claro. sim, que bom, né? A gente tá aí cada vez mais forte, mas é porque sofre, mas o homem também sofre, todos nós sofremos. E assim, não é querer evitar o sofrimento, mas é querer evitar o sofrimento que é possível ser evitado. Claro. Né? Porque o sofrimento é necessário para a gente crescer. Mas tem coisas que não precisa mais, né? Não dividir tarefas com o pai da criança é impossível, inimaginável hoje em dia. A gente tem que sim, né? Não tem mais aquele lugar do pai que só ficava dizendo, não, eu pago as contas e não faço mais, né? Eu quero dizer que quando o homem visualiza, tipo, pô, mulher sofre, né, cara? É uma coisa que antigamente não se tinha isso. Os homens não tinham essa noção de sofrimento feminino. Ela dizia, isso. Tá aqui, tu só faz isso, tu só lava a louça, tu só lava a roupa, tu só cuida do filho, tu só limpa o chão, tu faz tanta coisa. Isso. Hoje em dia o meu olho fala, pô, isso não é fácil, cara. Pô, isso tem seu valor. Eu não faria isso. Pô, eu não troco a minha vida por essa vida. Então, essa consciência masculina ajuda muito na evolução, na liberdade, nos direitos que as mulheres tanto quiseram ter e hoje tem, né? Sim. Isso já é um bom... Eu acho que você tive um pai que contribuiu muito, assim, queria fazer três diabos, assim. Três homens. Três homens, eu, caçula, né? Então ele pegava a gente sábado de manhã e só voltava domingo à noite. Se ia pro clube, ia pro parque, eu sei pra onde. Minha mãe ficava em casa, passava a semana inteira com a gente, pegava a escola, fazia isso, blá, blá, blá. Final de semana, botava a gente pra correr, pra brincar, pra pular e... E eu tive o contrário. Ah. A minha mãe saiu pra trabalhar, trabalhou tudo e o nosso pai ficava em casa cuidando da gente e organizando a casa. Olha, a gente foi educado por um pai com uma mãe trabalhadora, então a gente visualizava a coisa de um outro ângulo, mas também foi incrível. Eu sou incrível. Falou exatamente isso, o quanto que a gente precisa sair desse lugar do homem, né? Sair desse lugar de achar que é fácil o trabalho da mulher. Principalmente na educação do bebê, né? Achando que não, eu tô pagando as contas, como que assim, não existe mais essa possibilidade. Mas essa questão, aí vocês trouxeram 2 exemplos, né? Que Que mais mulher é a mulher é provedora e o homem é qualidade. E para ver que não tem, não precisa, a gente não precisa mais ficar preso a essas limitações aí de estrutura familiar. Não, a gente pode fazer a nossa estrutura da melhor forma que a gente puder. O que eu tive de experiência, assim, né, que foi o meu relato, né, era que minha mãe saía para trabalhar de manhã. Sim. E a gente tinha a obrigação de dizer assim, ó, tu vai acordar, tu vai fazer o café, tu vai lavar a louça, e pode brincar. Da hora, tu vai estar em casa, daí ela chegava, a gente deixava tudo pronto, ela fazia o almoço que tinha que fazer e já saía dizendo, ó, tô indo trabalhar, um lava a louça, o outro faz não sei o que lá, o outro limpa não sei o que lá, e depois pode brincar e tal horário eu tô em casa, vocês estejam antes em casa. Então era meio que uma obrigação versus responsabilidades. Sim. Então talvez se tivesse a mãe, é isso que eu quero dizer, tipo, a nossa mãe, ela sempre foi mais dessa forma, mas como era o pai que tava em casa, ele dizia, vamos fazer juntos. Sim. E a mãe já ia dizer assim, tá, peraí, então ó, tu vai brincar, eu vou ficar fazendo isso, vou fazer aquilo, e acaba não boicotando, mas diminuindo essa responsabilidade, esse espírito de coletividade familiar, que eu sempre tive muito, assim, eu visualizei nos meus amigos, que era dessa forma, a forma do Flavinho, assim, o pai ali trabalhando, a mãe em casa, tô brincando, Flavinho é uma puta cara, mas também, mas é meio que natural isso que eu te falei sobre o afeto. O Flavinho que sempre fala que a mãe, ela tem, como é que é? A mãe, qual é o intuito? A mãe era acolhedor, o pai leva pro mundo, né? É isso? Mas é isso mesmo. Tu vai lá, mas o papai tá olhando, mas atravessa sozinho. E A mãe leva na boca. é fundamental esse papel do pai presente ali, levando para o mundo, mostrando, brincando, fazendo esse final de semana divertido. É engraçado você vir assim num parque. Seria uma criança chegando de patins, né? Com a mãe, cotoveleira, joelheira, capacete. Com o pai senta, vê o livro, o menino tá sem nada. Tá? Levanta, cai, levanta. O pai olha, sem falar nada. Sei lá. A mãe dá, meu filho. Ou chega limpo em casa, outro chega imundo. Isso, mas a gente precisa dos dois, das duas vertentes aí, porque as duas formam a gente. E isso, essa semana eu estava lendo, eu gosto muito de um pesquisador chamado Júlio, ele trabalha com Júlio, surgiu o sobrenome dele, é Júlio, não sei se é Pratos, mas enfim, ele traz essa questão do quanto a parentalidade paterna
é fundamental na estruturação cerebral da criança. Não é só, óbvio, o afeto feminino e da mulher, ou daquele que faz o papel, né, desse acolhimento na casa, é fundamental, mas a figura paterna, que não precisa ser o pai biológico, é de uma figura masculina que faça esse lugar para o mundo, se joga ali e vamos ver o que acontece. Não tem uma caixinha, né? A gente tá aqui no Fora da Caixa, é exatamente isso, porque não tem algo padronizado na educação a ser seguido. Cada família encontra o seu eixo. Claro que tem leis agora que nos amparam, que dizem que, né, não se pode mais fazer a relação de disciplina, obediência, de só bater na criança, fazer com que ela obedeça via hierarquia e não olhando para aquilo que ela pode te oferecer como aprendizado. Mas, voltando ali na questão das idades e nessa nova estruturação de famílias que a gente está vendo, muito grande, porque hoje em dia, né, são muitas formatações familiares que antigamente era uma só. Era, né? Era melhor começava com 17, 18 a ser mãe, e era um atrás do outro, um normal ajudava a cuidar do outro, e isso era tão mais fácil da criança aprender a dividir o tempo, dividir as coisas, dividir o espaço, cada um vai fazer um cobrava do outro. E era fácil também, entre aspas, porque também tinham as dificuldades, mas tinha ali um modus operandi que as pessoas seguiam. Era isso. Agora não tem mais. Não tem mais porque um irmão de 12 anos não vai saber educar um bebê e também não tem essa obrigação nenhuma. Então, e a família tem que se reestruturar novamente para aquilo, né? Não é mais da mesma forma de educar que eu eduquei há 12 anos atrás, porque o mundo está outro, as formas de interagir são outras, a forma de olhar do ser humano está outra. A gente está conseguindo ser muito mais receptivo a todas as diferenças, né? As questões aí de transtornos que a gente está vendo são muitas. Mas quando eu entrei na faculdade lá no século passado, velho, esse século passado, eu lembro claramente da aula do professor dizendo assim, 90% das questões de saúde mental não tem uma aferição assim, correta, digamos assim. Ou de bater o martelo, dizer assim, é isso que a pessoa tem. 90%. Hoje em dia, com DSM, a gente já está indo aí para quase a sexta versão. Vocês não têm ideia da quantidade de transtornos que podem existir aí, que são já catalogados. Então, a gente tem esse amparo de dizer assim, não, tem essa condição aqui, tu tá sofrendo isso, e a gente pode te auxiliar nisso. E antes não. Um dia se tinha vergonha da pessoa que se tinha qualquer questão de saúde mental, as pessoas eram abandonadas em casa, trancadas em casa, a pessoa queria. Porque tinha uma diferença. Hoje a gente está evoluindo, eu gosto muito do professor da UFSC, Mauro, ele está lá ainda, o meu professor, querido. E ele trabalha muito com essa questão da parentalidade, o quanto a importância do pai na relação na educação das crianças. Mas ele também dá uma disciplina chamada, fugiu o nome da disciplina, que faz essa questão dos animais, da leitura dos animais, o quanto que a gente está se diferenciando cada vez mais da nossa condição animal, que somos animais, a gente não pode esquecer disso. E os animais, até hoje, se nasce um filhotinho lá que tem algum tipo de deficiência, ele é abandonado. E nós já evoluímos. Sim. O quanto que a gente está cada vez melhor nisso, de acolher, de ver qual é a real necessidade, o que a gente precisa fazer para favorecer a vida daquela pessoa nesse planetinha, né? E quanto a sociedade também já absorveu isso, né? O quanto os jovens, as crianças, eu vejo pelos nossos filhos, Sim. Que na escola tem relatos de crianças especiais com autismo e com outro tipo de doença que estão dentro disso, e para os nossos filhos isso é natural. Sim. Tipo, eu ajudo para... Antigamente, na nossa época, a gente olhava meio, opa,
E não era incluído, né, Maicon? Isso, mas a gente não foi educado para isso. Isso, não Não foi no educado, sim, a gente não foi educado e não se tinha essa inclusão. Essa nova formatação de educação inclusiva é muito recente. né? É pós-96 também. Na nossa época era a escola para aquilo, outra escola para aquilo, e essa escola é para o nosso nível. Essa escola é para nossa classe. Então, tem uma linha que fala que não existe, pois na natureza dos animais, o instinto paterno. Só existe o instinto materno. Então, o homem, ele avançou, porque ele desenvolveu isso, que não existe na natureza. Nós mesmos. Por isso que lá atrás, havia aqueles pais, homens, né, o masculino muito distante, que até não tratavam os filhos com tanto amor quanto a mãe. Mas tem, tá? No mundo animal tem. Com pinguins, os homens ali meio que cuidam do ovo. Tem muitos. Porque jacaré, por exemplo, ele come os filhotes, leão e outros mais, né? Sim, mas tem sim um certo olhar de diferenciação daquela ação do homem e da mulher em relação ao filhote. Aí, ó. Mas mesmo assim, nós temos condições de avançar cada vez mais, né? Já estamos racionais aí, temos essa obrigação enquanto espécie, né? De ser cada vez mais homo sapiens, sapiens, né? Estamos fazendo, né? Eu acho que as novas gerações, isso está meio que natural, né? Muitos das nossas gerações, eles não vão conseguir, infelizmente, entrar nessa sintonia, nessa conexão. Muitas coisas eles vão dizer, não, eu não aceito isso, e pronto. A nossa geração ali, 40, até 50, a gente está quebrando isso, ainda com um pouco de tudo que a gente viveu, né? Um pouco de dificuldades, exatamente. Mas a gente está aqui, se preparando, se antenando. Mas os abaixo de nós, aqui de 20 e poucos, esse já vem com um chip completamente diferente. Totalmente. E que bom, né? E que bom que as próximas gerações vão viver coisas muito melhores. Isso, Esperamos, né? ainda mais abertas a essa recepção daquele que pode ser o humano. A gente está cada vez limitando mais, assim, não, isso quer ser humano. Não, a gente pode ampliar as nossas ações aí no mundo, né? A tecnologia vem para nos ajudar nisso, muito, mas também é algo que a gente pode ir se diferenciando, porque assim, a tecnologia é uma ferramenta, ela vem para nos auxiliar e não para nos substituir, né? Que tem essa ilusão aí, não, a gente vai ser substituído pelos robôs e tal. Não, gente, Só Deus, você quer assumir a gente, mas só assumir a gente vai ter um secretário com eficiência. Tá, as informações estão lá, é aprendido de acordo com a tua necessidade que tu pede, que tu ensina, a forma que tu lida. Ô, Mônica, deixa eu arrancar de cima. Conta pra nós uma história que passou no território. Deve ter várias, né? Deve ter várias histórias que tu olha e fala, putz, isso é interessante. Isso é engraçado, isso contribui algumas coisas que tu quiser passar para nós aqui. Estava lembrando de um ainda há pouco, que era há 20 anos atrás, em sala de aula veio uma família e que a criança trazia a mochila cheia de brinquedos. E a mãe trazia as roupinhas, que ainda era pequena, precisava de roupa para trocar na escola. Sim. E uma sacolinha, no supermercado. Assim. Aí um segundo dia eu perguntei para ela assim, por que tu tá trazendo a roupa Você pode botar na mochila? Ela me olhou, mas ela me olhou com espanto real, assim. A mochila serve pra isso? Nossa! Aí eu assim, sim, a mochila pra botar também a roupa. Então, não é só pra botar brinquedo. Então, é o quanto que a gente se distanciou, aquilo que a gente estava falando antes, se distanciou do que é ser criança, o que é necessário para essa criança se desenvolver. E não é incomum, tá? Perguntas assim muito básicas em relação àquilo que eu devo ou não fazer com meu filho. Que loucura. Porque a gente tomou esse distanciamento de verdade aí daquilo que é um ser, né, gente, que está chegando no mundo. E é uma responsabilidade gigante. Eu lembro que quando eu cheguei com a minha filha mais velha em casa, eu disse, uau, agora é o resto da vida que tem aqui pela frente. Nossa, que loucura. E é muito lindo ao mesmo tempo que também traz uma responsabilidade, um medo, né? E um peso muito grande, né? Agora tá aqui, ó, eu que tenho que fazer essa função toda aqui, eu com o pai, né? Essa tá nas nossas costas. Enquanto tá na maternidade, a gente tá certo. Mas depois... A hora que sai, né? Tu tira de lá e cai no mundo, no colo e fala, e agora?
Sim. Eu lembro que eu era muito novinho e quando eu cheguei em casa, aquele negocinho desse tamanho, eu ficava o dia inteiro olhando se tava respirando. Sim. Pô, o dia inteiro. Tem uma coisa engraçada naquele dia. E eu liguei pro meu pai desesperado. Pai, o rim tá vermelho, parece que vai explodir. Tem que levar ele no médico, Meu pai passou no carro, entrei no carro. Cheguei lá. Aí me colocou no pediatra do hospital. Aí o médico olhou pra minha cara, eu com a cara novinha, né? Ele olhou pro bebê, aí tirou uma blusinha, tirou outra blusinha, foi ficando branquinho. Falei assim, ô pai. Deixa eu ficar o dia inteiro com ele sozinho, cuidando dele, botou no colo, certo, né? Aquele calor, né? Bichinho tá vermelho de calor. Calor. Essa é a vantagem de ser pai mais velho, né? Eu não passei por nenhum tipo de perrengue. De tirar a placenta da minha filha, fui eu que tirei. Eu que botei ela na nozinha. Eu lembro que as enfermeiras falavam assim, nossa, eu nunca vi nenhum pai fazendo isso. E eu falei, não, eu quero fazer questão de tirar. Eu dei o banho, botei ela aqui, fiz toda... E assim, durante um mês, a Nani não tinha coragem de dar banho no neném. E foi eu quem fiz isso, eu que trocava as fraldas, eu que fazia todo o processinho ali, até que ela foi tomando coragem e a gente começou a adquirir essa noção. Mas isso não precisa só de idade, tá, Michael? É uma questão também de aptidão. A pessoa tem que querer fazer isso. Tem pais jovens que fazem isso também. Então, não é só uma questão de idade. Mas, o quanto que a gente se impacta com essa responsabilidade, muitas vezes, né? E que se cria esse medo. E isso vai gerando um certo distanciamento, assim, da criança. E é isso que a gente não pode deixar. Tá, eu tô com medo, mas eu vou buscar ajuda. Eu tenho agora condições de poder conversar com outros colegas que estão tendo filhos, né? Hoje, né, ainda é muito mais fácil. Porque tu consegue ver um vídeo de como tocar na fralda, ou a criança tá com super calor, por quê? Tá super... Então tu pode ir rapidamente aí olhar, mesmo que na internet tenha muitas coisas que às vezes nem é real, né? Não, Mas tu tens alguns caminhos sim. que antigamente... Não se tinha, não se tinha, mas também não se tinham muitas dúvidas, né? Era aquilo ali que acontecia e era passado de geração em geração e não se saía muito daquele formato. E é essa nossa, né, a nossa transformação grande aí, que a gente está saindo de vários formatos diferentes. Antigamente dava certo, né? Dava certo. Mesmo dando errado, dava certo, mas... Porque tinha menos estímulo, acredito que hoje é exato, mas caindo as informação contra a vitória também. Enquanto todas essas avalanches de coisas dificulta. Sim. Porque tu começa a ver, tá, eu achei que isso é o certo, não é mais, tá, mas isso aqui também tem consequências. Porque uma vez, só vamos me falar, que uma vez tu me falou uma coisa, tem uma história que me marcou assim, ó. Tu falou assim, a gente não faz ideia da consequência das telas, dos celulares. A gente só vai saber disso, o que hoje tá acontecendo, daqui 20, 30 anos. Desse Resultado dos impactos. Exato. A gente não faz ideia. Uhum. E aquilo eu olhei e falei, cara... A gente está tudo tateando enquanto sociedade. Tudo novo. E assim... E avançando muito rápido, cada 2, 3 anos. Muito rápido e assim, a teoria lá do Jonathan Haidt, é o nome do autor que escreveu A Geração Ansiosa. Ele diz que casou dois grandes interesses. As famílias começaram a ficar com muito medo de deixar as crianças na rua, que antes se tinha essa liberdade de estar mais na rua. E a tecnologia chegou. Opa, meu filho não pode ficar mais na rua? Não quer. Que bom! Agora tem aqui um objeto que ele pode ficar bem dentro do programa, a criança não quer sair do quarto. Sim. É claro que a gente tem que ler sempre, né? Tudo que a gente lê, a gente sempre tem que fazer um crivo aí, fazer um filtro e tal. E que também tem essa questão dessa linha americana de educação, assim, que ali também a gente pode olhar. Mas, sim, vivemos esse mesmo fenômeno, que não é só nos Estados Unidos, aqui é no mundo, que são as crianças tendo contato com as telas de uma maneira desenfreada. Agora, aqui no Brasil já tem essa lei que proibiu o uso de celulares nas escolas, que está se tendo aí muitos relatos do quanto você voltou a brincar, voltou a interagir, voltou a conversar no recreio. Eu lembro assim, tipo, há 10 anos atrás, quando lá e a escola de São Paulo, né? São Paulo, muito moderna a escola, as crianças não têm mais caderno, tem iPad, e todo mundo achava isso bonito, interessante, ou seja,
conhecia nada sobre isso. Exato, a tecnologia nasce e a gente larga na mão da criança. A tecnologia nasce e a gente larga. Como assim? A gente não sabe que ferramenta é essa. Agora acho que agora tu vai ficando mais esperto. Sabe que tudo que surgir, é melhor você esperar um pouco, pesquisar um pouco, esperar um pouco, saber quais são os efeitos colaterais disso, né? Exato. E a gente vive agora achando meios para tirar a criança da tela e jogar ela para rua. E jogar ela para os amigos, jogar ela para fazer essas brincadeiras que antigamente se fazia. E aí tem um tempo que a gente não quis mais que elas fizessem por medo de estar na rua. Agora a gente fala, eu preciso tirar ela desse aqui para jogar para aquele. Tem um movimento grande na Europa das escolas voltarem a ter jardins nas escolas com árvore, com areia, com terra. Que também se viveu esse tempo aí de, né? Eu ainda brinquei, vou enfinar na escola, né? Mas brincou. E se tirar isso das crianças e agora estão se vendo, não, a vitamina N de natureza é necessária na nossa vida. Essa de sujeira, eu falei, de sujeira e ele de natureza, né? Porque a natureza não é suja. A gente vários... Mas em certo momento se teve essa ideia de que era suja, que a gente só tem que dominar a natureza. Que ela está aí ao nosso serviço e a gente está vendo o quanto de impacto, né? Não só nessa relação da educação com as crianças, mas no mundo. Você falou muito do ground, né? Você tirar o sapato e ficar com o pé no chão, na terra. Isso. E os bens que isso traz, É como se a gente voltasse. você absorve você não tem mais. E não só isso, em termos de saúde mental, isso faz com que a gente volte a se energizar. Se conectar novamente. A questão de meditação, yoga, mindfulness, tudo isso está se também comprovando na neurociência o quanto isso é muito favorável na educação. Não só das crianças e adolescentes, mas nós adultos, o quanto que a gente pode se favorecer disso. A meditação é algo que durante muito tempo foi desacreditado e hoje se vê pessoas que têm aí um desempenho ok em termos de saúde mental, são aquelas que estão conseguindo ter 10 minutos de meditação quando acordam. Incrível, né? É incrível. A gente não tira mais esse tempo, né? A gente não se dá mais esse direito, né? E se nada fazer... Oi? Hoje eu retomei de manhã. Ai, que bom! Bom. De manhã acordei, antes de eu ler as coisas que eu gosto de ler, eu fiz um exercício de alinhamento de chakra, de luz, isso aí, e eu não fazia expiação. Eu não faço ideia de como se faz isso. Eu nunca fiz isso. Eu ouço falar, é muito bom. É igual caviar, né? Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Mas, vai para o experimenta que é maravilhoso. Faz com que a gente se conecte, que a questão da ansiedade que está aí generalizada, né? A gente viveu um mundo ansiogênico totalmente durante a pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Então, estava todo mundo imerso nessa questão da ansiedade. E ali que se começou a ver o quanto que em termos de saúde mental, tem benefícios esse conectar e se respirar. A respiração faz com que a gente saia do movimento frenético que a ansiedade faz. Não sei se vocês viram Divertidamente 2, aquele filme infantil, que de infantil não tem nada. Ele é umas 3 vezes o louco que assim, os roteiristas são muito só psicólogos e eles conseguiram traduzir ali em imagens aquilo que de fato acontece. A pessoa em crise de ansiedade, ela vive naquele loop, naquele furacão que ela não consegue perceber o que é realidade, o que é aquilo que ela está pensando. Então, e traz uma série de sintomas, aquilo que tu estava falando, que tu correu para o médico, hoje em dia está muito comum as pessoas correrem para o médico achando que estão infartando, achando que estão... Mas é uma crise de ansiedade. E que não é só uma crise de ansiedade, é uma crise de ansiedade que a gente tem que se respeitar, trazer isso para um conhecimento geral, como que a gente tem que lidar, como que a gente tem que acolher a pessoa que está sofrendo daquela crise. E como? Como que se faz? Porque, do que pareça, um abraço é o melhor caminho. Precisa. É isso aí. Que a gente acolhe aquela... É até legal de falar, porque assim, eu nunca vi do que fazer. Sim. Se eu estiver passando por a situação, eu vou olhar e dizer, precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Não está acontecendo um filme lá que faz alegria. A alegria pega a ansiedade, serve um chazinho para ela, botar ela sentada numa poltroninha para ela ficar confortável. E isso aí, a gente tem que acolher.
que a pessoa está passando por aquele sofrimento não é coisa da cabeça dela, não é uma escolha, não é algo que ela está querendo passar. Ah, isso é frescura. Não é. Depressão, ansiedade, tudo isso não é frescura, é real. A pessoa está vivendo aquela crise. A gente tem que, sim, conhecer mais para poder Um dos caminhos é esse, é dar um abraço. acolher no braço, acolher, conversar, sentar, dizer, vem cá, vamos lá, o que tá acontecendo? Não dizer assim, vai passar, sabe? Assim, não, respira que vai passar. Não. Eu não acredito que vai passar. Não, assim, tá, o que tu tá sentindo? Quer conversar? Quer tomar uma água? Vamos ver. Outra, na pandemia eu já tinha meio que assim, sabe, assim, vou escrever uma plaquinha, que é isso que eu tenho que falar quase todos os dias para quase todos os pacientes, porque as crianças a gente parou de atender, eu parei de atender, né? As crianças ali no início da pandemia, a gente atendeu caráter emergencial, mas depois não dava. Eu tive um bebê durante a pandemia, então eu não ia voltar tão cedo para atendimento presencial. Então eu optei dizer assim, não, agora eu vou atender só adultos, principalmente os pais, mães que estão precisando e que daí isso vai reverberar para a criança. Mas quando chegava o adulto, geralmente eram as queixas de ansiedade que pegavam. E daí o que a gente dizia? Toma um banho relaxante, pensa que aquilo tudo, de certa forma, está indo embora. Depois, senta, toma alguma coisa quente, uma coisinha quente antes de dormir, isso acalma. Isso faz com que o sono de verdade, tal da higiene do sono que a gente fala que precisa ser feito. Tirar os pensamentos em excesso daqueles que não precisam estar ali naquele momento. O que eu posso pensar de coisas boas que aconteceram naquele dia? O que eu posso pensar de coisas favoráveis que aconteceram na minha vida? De coisas que eu conquistei. Muitas vezes a gente não dá o devido valor de coisas que eu já fiz, que eu sou capaz. E a gente fica querendo insistir naquilo que eu não consigo, que eu não estou tendo ainda habilidade suficiente, mas eu já consegui muita coisa. Para chegar aqui, eu já conquistei muito. Saber ter gratidão, né? E identificar a felicidade, que é justamente você reconhecer o que você fez, né? Sim. Saber que esse exercício de gratidão, ele é uma coisa muito boa para atenuar o nosso cérebro reptiliano, né? Isso a gente está sempre todo luta ou fuga. Quando você começa a agradecer, você está atenuando um pouco ele, o efeito dele aí. Sim, já tem até humoristas, né, rindo dessa que é importante e a gente não tem que deixar cair só no humor, porque, né, de gratiluz, mas não é para deixar cair, isso é de verdade importante. A gente tem que ter esse reconhecimento da nossa história, reconhecimento das nossas habilidades e capacidades. Isso tira esse foco da ansiedade, porque a ansiedade só está naquilo que a gente não tem, aquilo que a gente ainda não conquistou, naquilo que a gente gera expectativa. E quando a gente reconhece o que a gente fez, a gente vai para o mundo. Né? Sim, Dozena. Estava pensando aqui agora, tu falando, quando você falou que os casais estão tendo filhos cada vez mais velhos, mais tarde, né? Fico imaginando uma mulher sendo mãe aos 45, que a tecnologia já vai começar a permitir, né? Apesar de ter muito risco de autismo e tudo mais, né? Mas permite, tá? Mãe aos 47. Aí, daqui a pouco, a criança tá, mãe, tal coisa, mas demora não responder, o chat de GPT já me respondeu. Mas a mãe vai saber mexer no chat de GPT. A gente vai se adaptando, né? Assim como a gente falou para a questão da tecnologia, que antes se pegava, já se jogava na mão da criança e agora já tem um certo. Essa questão de o quanto que impacta também na vida da mãe ter um filho cada vez mais tarde. Eu acho que vai ter, os pais vão ficar cada vez mais ansiosos, né? Porque imagina aos 47 você ter uma criança, sabe que a cada 3 anos muda muita coisa, que em 10 anos talvez você não consiga acompanhar a tecnologia. Porque isso tem uma ansiedade do pai e da mãe mesmo. Mas pensei que é um automático, que essa mudança a gente vai estar adaptado. A gente agora, porque a gente vem de muito tempo mesmo sem mudar, mas esse pessoal de 20, né, ou de 20... Mas não, Michael, não. Vai ter que ter um paro aí. Porque a nossa energia com 47 anos já não é mais a mesma. Sem dúvida. Sem dúvida. Tem 22. Então, é isso também que tem que fazer por que está se retardando esse ter filhos?
principalmente pela questão econômica. Não, eu quero ter a minha carreira estável para poder dar aquilo que eu não tive para o meu filho. Que, na verdade, né, em termos financeiros, pode ser que tudo dê, mas é o emocional que está contando para ele aí. Então, o tempo presente para ele é o que importa. E quanto, se tu tiver cada vez mais tarde, quanto que tu vai ter de energia o suficiente para demandar aquela criança de 1, 2 anos que começa a andar, que tu tem que estar ali o tempo inteiro agachado e tal, tu não vai ter mais saúde para aquilo. Então, tem que rever, não vai dar. Mas muita coisa também mudou, né, comparado a antigamente. Por exemplo, a idade de vida era muito mais curta. A expectativa de vida, com certeza. A gente agora já está nos 80 e... Exato. Antes era Minha avó- 60 já era. A minha avó, na minha idade, eu tenho 44, a minha avó com 44 era uma senhorinha, né, de idade, que fazia tricô, que, né, cabelinho branco de óculos, sentada, né, fazendo lanche pros netos. Exato. É completamente diferente da minha realidade. Mas, ainda assim, em termos biológicos, tem muita coisa que a gente não vai dar conta. Por isso que eu falo, a energia... É claro que hoje um homem de 60 anos é diferente de um homem de 60 anos atrás. E a Sumaya? Uma mulher também, mas ainda assim, o que demanda de energia na educação da criança é muito grande. Mas Eu falo em relação aos códigos também, nomes que são gerados, que é uma outra coisa de cultura, né? Que a cultura tá mudando muito rápido, dados da coisa da tecnologia, a maioria coisa da Nossa, isso a gente já tá vivendo agora. Você faz uma coisa, só que você imagina os seus 47 sendo mãe, tendo a próxima década que tá difícil de prever. Tá. Não, mas a gente fica prevenindo agora. Vocês viram a série que tá super badalada aí, Adolescência? Ali tem um universo ali galera do tal, né? da adolescência. Gente inteira ainda, tô vendo. E pais e escola não conhecem. Por quê? Porque eles têm essa comunicação digital com o amparo e que a gente não acessa ali, a gente não fica o tempo inteiro mediando essa relação. Eles criam códigos, né? Pode. Ali eles... E A gente pode. foge do nosso conhecimento, né? Então, hoje já se tem isso. Então, a gente tem que ficar de olho. Voltando a uma coisa que eu sempre falo que vai acontecer no futuro, que é meio previsível, que as mulheres, pelo fato de querem ter filhos mais velhos, elas vão acabar todo mundo fazendo meio que um congelamento de óvulo, aos 20 e poucos anos, isso vai virar meio que cultural. Isso vai virar uma coisa cultural. Já tem uma galera aí. E já tem uma galera fazendo. Já tem... Só na minha área tem 2, já fazendo. Pois é, então. Mas aí, tipo, os jovens vão olhar e dizer assim, eles vão planejar mais a vida. Ó, eu só vou ter filho a partir de tal idade. Mas a partir de tal idade só se tu congelar aos 20 anos. Então, 20 anos já vão congelar e deixar lá congelado por de 2 décadas. Em que a gente também não sabe o impacto disso. Nem, que também é outra tecnologia que também a gente não sabe que o quanto que isso pode impactar em termos daquele óvulo ter ficado aquele tempo todo congelado, como que... E é realmente saudável daquela... Mas estamos tateando, Exato. tentando fazer da melhor. É bom você falar aí, porque as pessoas nem passam pela cabeça delas. Muitas vezes entra num modus operandi ali de que não, tá todo mundo fazendo, eu vou fazer também, mas não, calma, gente. Tem muita coisa que, olha, sim, tá todo mundo fazendo, mas eu sou crítica em relação à questão dessa beleza eterna, né? A beleza também tá na ruga, também tá na tua experiência de vida, também tá naquilo que tu angariou, né, de experiência na vida. Aliás, é até muito feio uma pessoa que você vê que é bem mais velha, muito esticado, porque com 2 quadros meio marcada não, caladinha, você pode ir equilibrando, vai equilibrando, Uma paz casinha junho. ponto, tá com 80 anos, cara, super esticado, aí É um privilégio, Flavinha. Agora, a questão de errado, isso é uma questão de ponto de vista. Mas vive uma questão estética. Não, eu acho que viver isso, né? Viver pra isso é muito ruim. Do quanto que isso está impactando. Essa semana saiu na Brink um dado aí alarmante que a gente precisa pensar. Estão se fabricando, a Brink é a associação que fabrica brinquedos no Brasil. Estão se fabricando menos bonecas e mais maquiagens para crianças. Sim. É um dado que é assim estarrecedor. Olha o quanto que a criança está sendo Estimulada, né? não só estimulada, mas assim
criada nessa bolha de que para ser aceita ela precisa desse aparato da beleza, em que ela não se vê como ela é. Ela precisa desse olhar do outro para ser aprovada, para se sentir bela. Algo que a criança não deveria pensar jamais. A criança tinha que estar não, nem preocupada, mas livre, vivendo a brincadeira. Sofrendo. E a adolescência também. Isso também eu tenho visto assim vertiginosamente. A adolescente chegando com um grau de impacto por causa da beleza, em termos de saúde mental, assim, que eu fico estarrecida. De chegar atrasada, de perder provas, porque tem que fazer o tal do skincare não sei quantos minutos antes de chegar na escola. As meninas que precisam estar às 7h30, precisam acordar às 4 da manhã para poder dar conta de todo o ritual de beleza para poder chegar lá com aquilo que ela acha que é o necessário. Isso não são uma nem duas. É uma geração aí que está assim. E a gente não visualiza isso, nossa. E daí, quando a gente diz que é só um botoxinho, é isso que está impactando lá. Que as meninas estão vendo que eu só sou bela se eu tiver esse determinado Não, padrão. tem menina com 22 fazendo botox. Menos. É que eu conheci a já faz. Não, menos. É cirurgia plástica de nariz. Isso aí mesmo é 12, 13 meninas com sonho de vida que vão fazer. Casado numa escola, você vê muitas, não comeu o nariz, mesmo a boca. Né? Sim, todo mundo pode malhando. Sim, sim. E o quanto que isso está desumanizando, né? Tá tirando essas... Tua identidade, tua característica pessoal, né? Generalizando, né? É mais uma cara na boiada, né? Não é um indivíduo aí. Isso. Esses dias eu vi um videozinho de uma balada dos anos 80 ou 90, acho que era 90. Gente, as pessoas eram todas completamente diferentes. A roupa, o cabelo, cada De um jeito. um jeito, dançava de um jeito, cada um tinha. Não estou dizendo que lá era bom e aqui é ruim, tá? Mas assim, tinha essa possibilidade. Hoje em dia, que se tem essa ideia de acolher a diferença, as pessoas estão querendo mudar, falando, mas se tu for numa fila aí de qualquer balada, as meninas estão todas vestidas iguais, com o mesmo cabelo, é tudo igual, e meninos também. É do mesmo, né? O mesmo penteado. E na hora de... Essa semana eu ouvi algo que me deixou muito preocupada. Que ela assim, Mônica, tu não sabe, mas a gente não pode mais falar o que a gente pensa entre nós. Entre nós. Porque isso vai ser usado. A gente nunca sabe se vai ter alguém filmando ali para depois usar contra mim. A gente nunca sabe se aquilo ali vai ser usado contra mim, mas assim, numa forma que, tu é muito liberal, tu tá muito... Ou se for o contrário também, né? muito aberta, tal. Que o estar vigiando, se sentir vigiado a todo momento, é uma realidade dos adolescentes. Que é numa época em que a gente tem que abrir, transgredir. Outro perigo ainda, que é o fake, né? Que agora você filma uma pessoa e você faz ela falar qualquer coisa, ou tu clona a voz dela e ela pode estar falando atrocidade que nem passou pela boca dela, pela mente dela. Ou Exato. Mudando. E não, e só voltando ali na questão da série lá, adolescência, tem um vídeo mostrando enfim, o que aconteceu na série. Se duvida, será que esse vídeo é real mesmo? Então, o quanto que isso vai impactar na nossa relação, no dia a dia, assim. Tudo se duvida, tudo se pode ter um senão, mas a realidade, que é o que, né, nos faz viver, é o que a gente... Nos move de verdade, é essa aí que a gente tem que aprender a lidar. Fala, Mike. Não, eu ia dizer que dentro da tua experiência, dentro do que tu vive, principalmente com os adolescentes, pré-adolescentes, crianças, o que tu sugere, o que tu dá de dica pra gente, de uma forma bem... Sucinta, porque que é o mais básico, sabe, Maicon? Conversar, sentar e conversar com os adolescentes, eles precisam ser ouvidos, eles têm muita coisa para falar. Eu sento lá, para mim é meu trabalho, eu agradeço todos os dias, porque para mim é uma benção eu ter a oportunidade de sentar e conversar com os adolescentes, porque eles têm tanta coisa legal, bacana, falando, trazendo, e que muitas vezes isso não é aberto. Por quê? Tem que fazer de determinado jeito. Se tu não fizer,
não vai ser aceita. E a família já está nesse formato de pensamento em que não se abre mais. Não, tu era de um jeito criança, tens que voltar a ser como tu era. Tu olha só quem tu está se transformando. Sim, ele está em pleno processo de transformação. A gente está o tempo inteiro. Mas ele ali é em ebulição. É um troço, sim, que não tem outro período. Tem. Lá dá de 0 a 3. 0 a 3 também é, só que a gente não fica forçando o bebê a ser, né? Ter responsabilidade, a ter nada. É o que a gente quer. Mas o adolescente a gente força. A gente faz, a gente espera que ele tenha um determinado comportamento que não necessariamente vai ser o dele. Eu te falo como pai, assim, porque a minha questão, eu acredito que deve ser as dores da maioria dos pais. Né? Às vezes a gente fala isso. Pô, conversa. O que tá acontecendo? E a gente não consegue ouvir. Eu sei que a gente não consegue ouvir o que realmente tá acontecendo. Então, tipo, tem um caminho. Quando tu ouve uma criança, como é que tu starta isso? Sabe? Tipo, como é que tu busca as informações que tu tanto quer? Aonde tu acha esses gatilhos ou essa forma de buscar essa comunicação das crianças? E o que tu sugere? E que ela também não tá manipulando, a criança não tá manipulando. E que manipulam muito, tá? A mentira faz parte da adolescência. Isso a gente também tem que saber, deixar bem claro, assim, para os pais, isso é algo que eu sempre trago, assim, ó, ele vai mentir, ela vai mentir. Isso é fato e é esperado. Por quê? Porque eles estão também tateando. Eles também estão experimentando até onde eu posso ir, até onde é o meu limite. Então, a mentira faz parte disso. Mas, uma das formas de abrir esses canais de comunicação aí com o adolescente é só se desconectar, sair do celular e dizer: vem cá, o que aconteceu hoje na escola? Eu te vi chegando, observar alguma coisa que ele fez e lançar aquilo como possibilidade. Eu te vi chegando ali, hoje eu não vi tu falando da fulana, da tua amiga. Aconteceu alguma coisa? Não, mãe, não, nada a ver. Mas assim, esse não nada a ver já capta alguma coisa. E não força. Deixa que eles irão. E uma das, assim, não é segredinho, mas assim, uma das formas de abordar, e que isso eu faço muito, trazer a tua experiência de adolescência para eles. Eles têm a maior curiosidade de saber como que era no teu tempo de adolescência, o que acontecia. E quando tu traz isso, não assim de maneira soberba, dizendo assim, no meu tempo era bom, no meu tempo que acontecia assim, e agora é tudo uma porcaria. Porque tem muita gente que faz isso também. O tempo todo. Não, de abrir assim, olha, tu tá fazendo isso. No meu tempo a gente não fazia diferente, olha só. Que perda de tempo que a gente tinha. Eu faço completamente o contrário. Eu falo, se tivesse essa oportunidade, se no meu tempo fosse assim, comigo era assim, eu era assado, eu não tinha isso. Eu faço justamente o contrário, para dizer, nossa, será que é tão legal o meu momento? Mas também, é bem legal. A gente também pode fazer isso, só que se deixar só no muito legal, ela não vai ter parâmetro de até onde ela pode ir. Ela tem que saber assim, isso aqui aconteceu, teve essa determinada consequência. Isso é outro jogo que eu faço. E a ludicidade. Teve um paciente meu uma vez que falou assim, quando eu crescer, eu quero ser psicólogo. Assim, por quê? Porque psicólogo brinca. Olha isso. E olha só, e é verdade, porque a gente se abre essa possibilidade. Não existe sessão com criança e com adolescente que não tenha jogo. Mas muitas vezes eu proponho para os adultos também. Não quer jogar? Não quer fazer alguma coisa? Tem algumas que vão para lá comigo que também jogam um pouco. E a gente vai ali se desarmando, abrindo a possibilidade de criar uma conexão de fato, sem esse padrão, essa máscara social que a gente precisa ter em alguns determinados seleção até. Mas em muitos, principalmente na intimidade. Em casa também? Na intimidade a gente não precisa ler, a gente pode ser a gente. Então, a gente, né, a ludicidade tem esse caminho muito bom. Então, desenhar, pintar, chamar para fazer isso. De quantas vezes, assim, tem uma juíza da vara de infância do Rio de Janeiro, que eu gosto muito, a Vanessa, já estou ruim de nome. Vanessa... o sobrenome dela não sei. Essa semana ela teve na Holanda representando o Brasil num congresso mundial em relação a tecnologias no impacto no adolescente.
E ela traz muitos casos, ela é bem interessante de ouvir, porque ela traz a consequência mais grave, né? Porque para chegar lá na vara da infância foi algo já, um delito, alguma coisa engraçada. Chegou. Passou. E ela dizendo que teve um caso no menino em que ele entrou num determinado, enfim, ele começou a fazer uso lá de um determinado conteúdo em que 2, 3 anos depois ele foi preso. Por isso. E a recomendação dela foi, sim, fazer lá o trabalho comunitário que precisou fazer e se aproximar do pai. Ele veio dizer, quantas vezes eu não brinquei com meu pai? Eu acho que agora foi uma das primeiras vezes que eu sentei de verdade, comecei a conversar com ele, comecei a brincar, jogar tabuleiro, sabe? Coisas que se tinha muito na rua, né? No chão, na conversa fora. Não, e na conversa fora, na conversa fiada, sentar na frente de casa e ficar já Brincando, jogando taco. O que a minha infância que foi de bolinha de gude, sabe? E hoje a gente não tem essa possibilidade, né, Michael? Porque a gente está o tempo inteiro, 24 horas, a gente está ligado em algum dispositivo. Enquanto pai, enquanto mãe, Eu ia dizer isso, profissional. não é só as crianças. Né? Não, a gente. A gente não consegue viver sem o bendito telefone. A gente não consegue mais. Muito babá com as crianças, empurrando o carrinho no telefone. Deixando sonar. E as famílias também, né? Só fazer uma exigência, né? Esse tipo, ó. Aí, tipo, meu filho, assim, e às vezes a gente tá em casa e é inconsciente. Assim, quando eu vejo eu tô no telefone, eu olho do lado, minha mulher tá no telefone, a filha tá no telefone, eu falo, cara, Sim. olha o que elas estão fazendo, cara. E aí eu não sei reverter isso, porque é tão automático que... Fazendo um relato do meu pai, já que vocês dois dizem, babai, meu pai fazia isso. Chegava num determinado momento, assim, que naquela época nem tinha celular ainda, nem tablet, era televisão. Chegava num determinado momento da noite, assim, quando via que estava tudo muito vidrado, ele levantava e ia lá desligar, porque, né, não tinha controle remoto. Ia lá, desligava e dizia, vamos conversar. Agora a gente tá na hora depois a gente conversar. E era o momento que eu tenho mais lembranças, assim, isso. E era muito bom. Algo que hoje em dia a gente, sim, veio a televisão, daí começou cada um ir para o seu quarto, cada um com a sua televisão. Hoje em dia já tem muitas famílias que estão fazendo esse retrocesso. Tem uma TV na sala. A sala só. Para já na hora de juntar, seja ali naquele local que pelo menos a gente consiga saber. Mas os celulares continuam aí cuidando do seu, né? Então, vai chegar um momento. Já tem apontamentos aí de que essa geração agora das crianças será muito menos informatizada, que usará muito menos celulares, porque eles já vão crescer sabendo dos malefícios que isso está trazendo para a saúde mental. Não vamos permitir que os filhos passem pelas mesmas situações. Exato. E a gente fez isso, né? A gente quis não seguir os padrões que os nossos pais quiseram, só que a gente, nossa geração ali, 40 e poucos, jogou bebê junto com a água do banho, gente. Teve muita coisa que servia ainda, que a gente tinha que sim levar para nossa vida, e a gente jogou fora, né? Adotando aí muita postura permissiva, e outros ainda enveredando muito para o autoritarismo, que é diferente de autoridade, né? Autoridade é uma coisa, a gente tem que ter, enquanto pai e mãe, a gente tem que ter. É aquilo que eu falei antes da hierarquia, sim, qual a hierarquia? Há um responsável naquela ação ali. Mas isso não significa que tem que ser com autoritarismo, que é de cima para baixo. Não, é conversando. Obrigada é conversando. E não é deixar a criança fazer tudo o que ela quer. É determinados limites. Assim, ó, tu pode escolher essa ou essa opção. Tu escolhe as opções que tu vai ofertar. Não é dizer assim, né? faz tudo que tu, né? Quem tu quer comer hoje? Como assim? Ela pode comer o que ela quiser? Vai ser cada filho comendo uma coisa, sabe, né? E de juntar, né, as formas da família, os valores da família, aquilo que a gente acredita em comum. E isso também se perdeu um pouco. Então, como que a gente pode resgatar? Se olhando mais, conversando mais, pelo que eu falei. A conversa que parece ser tão básico, não é? E é o mais difícil. Quanta história, né? Quanta coisa, quanta experiência que eu consigo imaginar que tu viveu, que a gente ainda vai viver e que a gente está vivendo.
Eu, praticamente, ficaria aqui horas conversando contigo, horas falando sobre isso tudo, que para mim é muito interessante. Os teus ensinamentos, as tuas histórias, as tuas experiências, para mim é incrível. Eu queria muito compartilhar isso com as pessoas que eu conheço, que vão visualizar, né, o Fora da Caixa podcast. E só que Tem um tempo limite. É isso aí tudo, né? a gente precisa aplicar, né? Fico naquela, voa ou não voa, não para ou não para. Mas, Mônica, ó, cara, sem palavras. Obrigado por estar aqui, Por aceitar o convite. por compartilhar com a gente toda a tua experiência, essa tua ideologia, né, sobre educação, que para mim é incrível, me ajuda muito e eu queria muito ajudar as pessoas. Obrigado por ter vindo. Agradeço de coração. Eu que agradeço. Hoje ainda estava falando assim, tu vai participar de um podcast? Eu assim, vou. Porque a gente, como eu falei, as agendas estão todas lotadas. A gente está tendo, não está tendo mais possibilidade de ajudar mais pessoas. Então, formatos como esse ajudam a escalar a informação, exatamente, a fazer com que mais pessoas tenham esse contato aí. Eu que vim da universidade pública, eu tenho com isso para mim. Eu tenho que levar isso, quanto mais pessoas, essa é a minha obrigação, do que eu recebi, eu tenho que levar. Então, eu agradeço profundamente o seu convite, que me estou à disposição sempre que quiser. Muito obrigado. Obrigada, imagina. Prazer conhecer, né, Flávio? Flávio. Prazer sim conhecer. O Michael já conhecia, mas a gente tá aí à disposição o que necessário. Obrigado. Obrigado, cara.